Boa noite. Boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma reunião do Grupo SIM, Spirit Dance Michigan. É um prazer estar aqui com vocês hoje para que a gente consiga dialogar um pouco a respeito do tema que foi escolhido, que é das sociedades, das reuniões e das sociedades espíritas. Capítulo 29 do Livro dos Médiuns. Eu vou colocar algumas coisas para vocês aqui, né, e eu gostaria que a gente, se possível, estabelecesse um diálogo, né, de maneira que a gente possa enriquecer esse ponto que a gente tem hoje, né? Eu gostaria de fazer uma pequena prece para a gente poder preparar o nosso ambiente mental e físico, né, de maneira que a gente esteja aberto às intuições da espiritualidade amiga que vem aqui participar dessa reunião, cujo tema de hoje é exatamente essas interações que a gente vai ter, o que a gente tem não só nessas reuniões, como em outras do dia a dia da gente, que a gente possa estabelecer um ambiente de harmonia, de paz e de recepção, para que a gente consiga receber e transmitir essas intuições do plano espiritual e que assim a gente possa assimilar adequadamente esses conhecimentos. Que assim seja, graças a Deus. Assim seja. Então a gente vai... eu vou tentar estabelecer um paralelo entre essas reuniões, entre esses conceitos que estão no Livro dos Médiuns e as situações em que a gente se envolve na vida da gente, na vida normal, na vida material, por assim dizer, né? Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, diz que Mateus, né, do livro de Mateus, capítulo 18, versículo 20, ele diz que onde quer que se encontrem 2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome, eu entre elas estarei. Né? Essas foram as palavras de Jesus e a gente pode interpretar isso como, não só como Jesus, mas como também outros espíritos, que a gente sabe que os espíritos eles sempre estão em nossa volta. Né? Hoje a gente tem aqui 20 pessoas mais ou menos, mas deve ter assim pelo menos 3 vezes mais espíritos que vieram aqui também para compartilhar conosco nesse momento. Então é importante que a gente entenda como essa interação vai acontecer, né? E se a gente lembrar um pouco de outras reuniões que a gente teve, não só reuniões espíritas, mas as reuniões de família, né? Ou reuniões de trabalho, né? A gente percebe que existe uma interação muito forte, às vezes o ambiente influencia nisso, o estado mental das pessoas influencia nisso, é exatamente isso que a gente vai ver aqui. Dentro desse capítulo 29 do Livro dos Médiuns, ele categoriza, né, Kardec, através da informação que foi passada para ele pelos Espíritos, ele categorizou as reuniões em 3 tipos: reuniões frívolas, reuniões experimentais e reuniões instrutivas. Então, o que é uma reunião frívola? É uma reunião onde as pessoas ou os espíritos se reúnem para dialogar, para comentar a respeito de algumas coisas que eles vivenciaram, né? E eu digo assim, faço questão de colocar as pessoas ou os espíritos. Qual é a diferença essas duas categorias?
as pessoas são espíritos encarnados, né? E os espíritos eles estão no plano espiritual, onde eles sofrem menos influência do meio, mas porque eles, pelo próprio livre-arbítrio deles, eles podem se alinhar ou não, né? Mas, de maneira geral, até para que haja uma reunião frívola, uma reunião onde não haja um motivo específico, né, para que aquela reunião esteja acontecendo, existe uma certa afinidade, né? Tanto as pessoas como os espíritos elas estão ali porque elas têm alguma afinidade. Então, por exemplo, a gente vai marcar para se encontrar num parque aqui, né, no fim de semana, no domingo, né, onde a gente vai aproveitar o verão que está começando, né, e a gente vai levar comida, alimentos, bebida, e a gente vai ficar discutindo coisas do dia a dia da gente. Agora, nesse momento, a gente também está sendo influenciado, né? Pode ser que alguém, na hora que a gente entrou no carro para ir lá para o parque, a gente recebeu a intuição assim, disse, fala para aquela pessoa alguma coisa, né? E daí, quando você se encontra com aquele grupo de pessoas, você vai ter aquela vontade de se comunicar a respeito de alguma coisa. Não quer dizer que seja uma coisa boa, né? Pode ser que seja uma má influência, né? Aquele espírito que intuiu a gente, pode ser que ele esteja interessado em dissociar aquele grupo, aquela amizade que existe ali, né? Às vezes a gente não percebe essas coisas assim de uma maneira muito clara, né? Mas a gente pode associar muito com os sentimentos que a gente tem durante o dia da gente. Então, um outro exemplo, você vai para uma reunião lá no seu trabalho, né? Então, sai da sua sala e vai para aquela outra sala onde você vai se reunir com outras pessoas. Na hora que você levanta, você sente alguma coisa assim, como quem diz, uma raiva, um pensamento passa pela sua cabeça intuindo você a entrar em conflito com alguém que vai estar participando daquela reunião, né? Essa reunião é uma reunião frívola? Não é. Né? A gente vai ver mais na frente que pode ser uma outra coisa, mas de qualquer maneira a gente está sujeito a esse tipo de influência, não só quando a gente vem para uma reunião no grupo espírita, mas quando a gente vai participar de uma reunião na escola, né, onde a gente estuda, onde os filhos da gente estudam, ou do nosso trabalho, né? Seja qual for esse tipo de reunião, seja qual for o motivo dessa reunião, ela pode ser influenciada negativamente ou positivamente. É importante a gente ter consciência disso para que a gente consiga se preparar para isso, né? À medida que, como eu falei, à medida que a gente perceber esse sentimento que está envolvendo a gente para um pouquinho e pensa por que isso está acontecendo, né? As reuniões frívolas, elas são normalmente destinadas a discutir banalidades, né? É um momento de relaxamento, né? Elas deixam uma falsa ideia de que o mundo dos espíritos realmente é como se tomasse toda a sociedade, né? Se a gente pensar assim, essa reunião que a gente tem aqui hoje não é uma reunião frívola, a gente veio aqui para sim aprender alguma coisa, né? Mas se a gente não tiver essa seriedade, não tiver essa intenção, né, ela pode acabar se tornando uma coisa assim frívola, banal, né? E acabar destruindo, por assim dizer, a psicosfera desse ambiente, né?
o termo psicosfera um termo que é muito utilizado dentro dos livros espíritas para designar a condição, por assim dizer, mental do grupo, né, que está reunido em uma determinada reunião. Então, se uma reunião frívola perde as estribeiras, como a gente diz, né? Se o ambiente ou aquela psicosfera se torna agressivo, se torna vulgar, isso aí é claro que é evidente que está havendo uma influência negativa a respeito disso. Então, eu acho que, por exemplo, às vezes as pessoas se retiram da reunião ou do grupo, né, naquele momento porque elas não estão se sentindo confortáveis, né, com aquilo ali. Por mais que a gente goste daquelas pessoas que estão formando aquele grupo naquele momento, né, o ambiente se torna desconfortável, se torna inadequado e as pessoas querem se excluir. Nesse momento eu acho que é importante que a gente tenha uma atitude positiva, então, talvez de mudar a influência que está se implantando naquele momento, né, para que a gente, por exemplo, não perca as amizades, né, porque é comum, né, acontece assim, frequentemente que numa situação como essa as pessoas se agridam moral ou verbalmente ou fisicamente e aí acabam estragando um relacionamento de muito tempo, né? Então, como eu falei, acho que é importante a gente entender essa situação, essa psicosfera, para que a gente saiba como reagir se a gente se envolver numa situação dessa. Aí tem outro tipo de reunião que são as reuniões experimentais. Então, o nosso grupo tem uma reunião mediúnica, né? Toda reunião mediúnica é uma reunião experimental. A gente não tem, todos os médiums estão no mesmo nível. Os espíritos que vêm para essa reunião, né, para interagir com a gente, eles também não estão no mesmo nível. Né? Existe uma heterogeneidade considerável. Então, tanto eles são experimentados, né, porque a espiritualidade trouxe aqueles espíritos ali para ajudar a gente a se desenvolver, né, como também aqueles espíritos que vieram. Né? Eu acredito que todos vocês sabem que o fato da gente o nosso espírito desencarnar não garante que ele vai evoluir naquele momento, né? O espírito desencarnado ele não é mais evoluído só porque ele deixou de estar encarnado, né? Existe uma heterogeneidade grande aí mas uma coisa é certa, quando o espírito está errante, né, como é colocado aí no Livro dos Espíritos, por exemplo, ele tem a liberdade de fazer o que ele quiser, né? Ele pode, como a gente falou nas reuniões frívolas, ele pode influenciar outros, os encarnados, né, aquelas pessoas que ele conhecia antes, ou ele pode, por afinidade, se aproximar de outros espíritos que ele não conhece, mas que ele tem interesse de manipular, né, segundo as intenções que ele tiver. Então, quando a gente pensa numa reunião instrutiva, a gente precisa estar bem preparado para contribuir para a harmonia, desculpe, daquele ambiente, né? Que a gente venha com a mesma intenção e que aquelas outras pessoas estão ali, que estão ali presentes, né? Que a gente venha com o coração aberto, com um sentimento de fraternidade, né? Com a intenção de fazer o bem
para aquelas outras pessoas que estão ali encarnadas e também para os espíritos encarnados que vão participar daquela reunião. Novamente, é a psicosfera, né, da reunião de instrução que é importante. Aí o que acontece? Se a gente se distrair, né, se a gente perder o foco da reunião, a gente vai acabar contribuindo negativamente para que aquele momento de instrução não seja eficiente, né? E que a gente acabe, por assim dizer, prejudicando o trabalho das outras pessoas que ali vieram. Por isso que é tão importante que a gente, para participar, antes que a gente participe da reunião mediúnica, a gente tem um entendimento mais aprimorado a respeito do que acontece ali. É por isso, por exemplo, que o nosso grupo aqui não abre as reuniões mediúnicas ao público, porque a gente tem consciência disso, né? A gente tem consciência de que é importante a gente construir essa psicosfera e manter ela no nível elevado para que a gente consiga fazer esse trabalho adequadamente. Será que tem outras reuniões instrutivas, né, que os encarnados participam, que são mais ou menos similares, né? É claro, né? A gente pode pensar, por exemplo, num grupo de cientistas, né, que eles estão ali fazendo análise a respeito de alguma teoria, né? Todos eles têm que estar ali com um objetivo comum, né? Se um deles traz uma ideia que é radicalmente diferente daquela, vai causar desarmonia também. Eles não vão conseguir atingir o objetivo que eles têm de chegar a um consenso a respeito daquilo que eles estão estudando, né? A gente pode pensar, por exemplo, uma reunião instrutiva de um grupo de médicos que está fazendo uma avaliação de um quadro clínico de uma pessoa que está sofrendo com uma doença grave, né? É importante que todos os médicos estejam focados naquele objetivo para que eles consigam chegar a um resultado que seja preciso, né? Até porque a medicina ela não tem conhecimento a respeito de tudo, né, que pode estar acontecendo. E aí a gente pode pensar assim, será que a espiritualidade auxilia esses dois grupos diferentes que eu falei, né, esses dois tipos de reunião instrutiva? É claro que sim, né? Da mesma forma que a gente falou das reuniões frívolas, onde existem influências negativas, existem também as influências positivas para que aquele grupo acelere o seu conhecimento, né? Acelere o seu desenvolvimento. Assim como é também nas nossas reuniões de aprendizado, né? A gente tem um grupo que se reúne na segunda-feira para estudar, que agora está estudando o Diálogo com as Sombras, né? Uhum. E tem outros grupos que eu participo também, vários de nós aqui participam em grupos de instrução, né? De debate, e todos os que participam desses grupos, eles têm a intenção de aprender mais, né? Então a gente está indo para lá, para aquela reunião de instrução, para aprender mais. Então a gente tem que ter um foco, né, no que está sendo discutido, né? Um dos grupos que eu participo no domingo é um grupo bem heterogêneo, né? Tem gente de vários locais do mundo, né? Um grupo que a gente se reúne em inglês e a gente está fazendo o estudo do livro Transição Planetária, né? E as pessoas que têm menos
conhecimento espírita, né? Porque a gente tem pessoas, nesse grupo tem pessoas de outras crenças também. O pessoal que tem menos conhecimento espírita, eles tendem a questionar muito o que o livro fala, né? Ou o autor em si, né? Daí o coordenador ele vem e diz assim, não, mas a gente não está aqui para criticar o livro, a gente está aqui para entender a mensagem que o livro está trazendo, né? O autor foi uma psicografia, né? Do Filomeno de Almeida, através do Divaldo Franco, e ele trouxe uma mensagem, assim, a mensagem é perfeita, é contemporânea, faz sentido, isso é uma coisa que a gente não cabe a gente julgar. Esse sentimento, né, que essas pessoas têm, eles tendem a gerar um pouco de desconforto na reunião. Eu noto isso frequentemente. Já estou trabalhando com eles há mais de um ano. Né? A gente acabou o livro do Evangelho. O livro dos Médios. A gente acabou o livro dos Médios. Antes disso, a gente fez a Gênese. É o terceiro livro que eu trabalho com eles. E eu noto bastante isso. Que é uma reunião de instrução, mas como o nível não é igual, não é homogêneo, então existem momentos em que a coisa tende assim a se desviar um pouco. E aí o coordenador vai e traz o pessoal, né, junta de novo. Mas assim, é uma experiência espetacular. Tenho adorado participar desse grupo, né, e de outros grupos que eu participo também. Por quê? Porque existe uma coisa que eu acho que não só eu, mas todos aqueles que participam, que é a vontade de aprender mais, né? Então, por conta disso, a gente sabe que as reuniões instrutivas, elas são eminentemente sérias. As pessoas que estão ali, elas são imbuídas de um objetivo específico e elas, de certa forma, elas querem contribuir para que todo mundo cresça junto naquilo ali. É um interesse comum, né? Então tem um objetivo, tem um sentido, né? E tem uma expectativa, né? Que é a expectativa da gente se desenvolver. E tem que ter um ambiente adequado para aquilo ali, né? No dia certo, a hora certa, tem que ter uma disciplina, né? Toda reunião instrutiva ela tem que ser guiada por disciplina, para que exatamente não caia numa frivolidade, né? A instrução espírita, agora falando especificamente das reuniões instrutivas espíritas, não abrange apenas o ensino moral que os espíritos dão, mas também o estudo dos fatos, da teoria dos fenômenos, da pesquisa das causas, em suma, a observação de tudo que possa contribuir para o avanço da ciência. Achei muito interessante essa colocação aqui, quando ele diz para o avanço da ciência. A ciência é um dos elementos básicos do conhecimento espírita, né? Tem o elemento moral, né, que Jesus Cristo nos deixou, tem o elemento científico, que é a questão da fé pensada, né, que a gente deve procurar sempre entender o que está sendo passado para a gente de uma maneira que a gente identifique uma linha clara, né, uma coerência, né, naquilo que a gente está aprendendo. E existe também o código de vida, né? Uma doutrina que ajuda a gente a
ajudar as outras pessoas através do amor, da caridade, né, da aceitação, do entendimento. E a questão que ele colocou aqui de contribuir para o avanço da ciência é muito importante, porque da mesma forma que a medicina e a física e todas as outras ciências elas estudam os fenômenos da natureza, o espiritismo estuda os fenômenos do plano espiritual. Que, para quem já leu grande parte da obra de Kardec, vai entender que existe muita coisa ainda que a gente não tem capacidade de entender. Então é importante que a gente tenha essa abertura para que a gente, através do nosso estudo, a gente consiga contribuir para esse avanço, né, científico. Esse grupo que eu participo no domingo também tem muito disso. Sim. O pessoal tem algumas pessoas que têm um nível científico bem avançado, né? E quando a gente toca em alguns assuntos, sempre tem um pouco daquele desvio para a ciência. Será que isso é assim? Não, eu vou fazer uma anotação aqui para fazer uma pesquisa mais aprofundada, né? É bem interessante. E depois o pessoal compartilha dentro do grupo, né? Manda os links para algumas coisas que eles acharam, né? Dentro da pesquisa deles. Então a gente falou das reuniões frívolas, das reuniões instrutivas e a última categoria colocada aqui no livro dos médios é a categoria das reuniões experimentais. A gente falou um pouquinho já a respeito disso, né? Quando a gente comentou a respeito da reunião mediúnica em si, né? Quando a gente faz um trabalho, seja qual for esse trabalho com as pessoas, a gente está sempre experimentando alguma coisa, né? A gente faz o grupo da gente faz esses eventos festivos, né? E existe bastante experimentação naquilo ali, né? A gente aprende muito com esse processo. Toda vez que a gente une para preparar esse evento, a gente está experimentando alguma coisa ali. Então a gente experimenta sensações, a gente experimenta receitas, né, dos alimentos que a gente vai fabricar, vai preparar para o evento. A gente experimenta ideias a respeito de o que é que das atividades que a gente vai conduzir durante o evento, né? E a gente experimenta também as reações, né, que cada um do grupo, dos membros do grupo que está participando, né, na preparação do evento, traz para a gente. E é claro que a experimentação final é o evento em si. A gente pratica, por exemplo, depois do evento, a gente fazer uma avaliação, né, para saber se as expectativas que a gente tinha foram atingidas, né, não só da gente, mas também dos participantes. A experiência mostra, né, nos eventos que a gente fez, nos últimos 3 ou 4 anos que a gente vem fazendo os eventos, que tem sido uma coisa muito positiva. A gente consegue atrair novos participantes, né, para o nosso grupo, a gente consegue divulgar o conhecimento espírita através disso, né? A gente consegue trazer conforto para as pessoas que não conheciam a comunidade brasileira que tem aqui, e a gente consegue divulgar também para pessoas de outras nacionalidades que interagem com os brasileiros. Então, eu acredito que esses eventos eles são, como se pudesse dizer assim, reuniões experimentais, né? E
eu estou traçando esse paralelo entre as reuniões descritas no livro dos médios e as reuniões da vida da gente, porque isso é o que eu percebi quando eu estava me preparando para fazer essa apresentação, né? Que essas categorias de reuniões, elas não são restritas ao grupo espírita. E isso para mim ficou bastante claro. Então já estou aqui acabando, né? Com alguns minutos eu vou só colocar aqui, ressaltar a questão da influência do meio, né? Em qualquer dessas reuniões o meio influencia consideravelmente. Aí vai depender aí do estado mental dos membros, né, da reunião. É importante que a gente tente estabelecer a homogeneidade. Essa homogeneidade ela é facilitada porque as pessoas que querem participar das reuniões, elas têm alguma coisa em comum, elas têm afinidades, né? E isso facilita a homogeneidade, mas é importante que a gente tenha isso em mente quando a gente vai participar dessas reuniões. Né? Que a gente está ali porque a gente quer atingir um objetivo comum. Mesmo que seja uma frivolidade, mas que a gente consiga trabalhar juntos, né, por assim dizer, para que a gente atinja um objetivo comum. Mais especificamente a respeito das reuniões espíritas, né, um elemento primordial é a questão da regularidade. Mais ou menos como eu falei quando a gente estava falando das reuniões instrutivas. Regularidade. A gente vê aqui que tem vários de vocês que estão sempre aqui com a gente. Eu acho que isso é muito importante para vocês e para a gente também, é claro, né? Porque quanto mais vocês trabalham conosco, mais vocês vão ter informação para divulgar, para compartilhar com as pessoas que a gente não conhece, que não vêm aqui, que são os seus familiares, os seus colegas de trabalho, aquelas pessoas que vocês convivem, mesmo que não sejam numa condição assim mais frequente, mas sempre vai haver oportunidade para vocês plantarem uma sementinha, né, em algum outro lugar, né? Desde que vocês estejam dispostos a fazer isso, é claro, né? Aqui a gente não força ninguém a fazer nada. Esse é um dos princípios básicos da doutrina espírita, que a gente se sinta livre para fazer o que a gente quiser, desde que a gente esteja preparado para arcar com aquelas consequências, né, que virão, que podem ser boas ou ruins. Eu acho que eu fechei o contexto, né, dessas três categorias de reunião com isso, e eu gostaria de saber se tem alguma pergunta que eu poderia responder para vocês. Silêncio. Fala, Léo. Você comentou que os espíritos, às vezes, quando desencarnam, eles podem ter o livre-arbítrio de ficar para cá, para lá e tal. Queria saber o que você tem para dizer. São todos os espíritos que conseguem ir para onde eles querem, ou tem alguns espíritos que podem ficar presos em uma realidade? É claro que sim. Porque tudo que a gente não leva nada do plano material para o plano espiritual, mas a gente leva todo o nosso conhecimento, todo o nosso estado mental. Então, é importante que a gente trabalhe em nosso estado mental, né, à medida que a gente se aproxima do momento do desencarne, porque aquele estado onde você estava antes de você desencarnar vai ser o estado que você vai se encontrar
depois que você desencarnar. É claro que não vai ficar naquela condição eternamente, né? A espiritualidade vai ajudar a gente, né? O nosso espírito a procurar entender aquela transição que está acontecendo e identificar os pontos que a gente precisa aplicar, por assim dizer, mais energia quando tange ao desprendimento. Porque o desprendimento daquela condição mental que a gente tinha enquanto encarnado, né, ele sim é a cadeia que prende a gente, né, naquela condição que a gente vai se encontrar. E aí, se a gente está preso nessa cadeia, respondendo a sua pergunta, a gente não vai... A nossa mobilidade vai ser bem restrita, né? E da mesma forma que essa cadeia vai também impedir que a gente seja elevado, no sentido de que se a gente precisa de ajuda para sair da cadeia, a gente tem que estar preparado para isso. Não tem que querer essa ajuda, né? Porque a liberdade, né, o livre-arbítrio do espírito é bem expandido quando ele desencarna. É claro que existe também o livre-arbítrio quando a gente está encarnado, mas pela própria condição do invólucro físico, a gente tem mais limitações. Responder a sua pergunta. Oi, Hilton. Um outro exemplo também que eu acho, não sei, eu vou perguntar se você concorda, que é uma reunião instrutiva, é a própria palestra que a gente está aqui agora. Exato. Com o objetivo de buscar o conhecimento. Os próprios palestrantes são intuitos muitas vezes, né? Falam que a gente precisa ouvir. Então, assim, eu acho que também é um bom exemplo de uma reunião instrutiva. Né? Exatamente, com certeza. Então, com isso, com o gancho que você falou, assim, a gente sempre incentiva as pessoas, olha, estude um pouco, né? Divulga aquilo, prepara uma palestra, né? Dentro da sua família, né? Do seu local de trabalho, não precisa ser uma coisa assim formal, né? Mas você chegar e dizer assim, eu fiquei sabendo a respeito disso, né? Eu fiz uma pesquisa e achei isso, né? Vai aparecer um momento para você fazer esse ato de caridade, né? Eu acho que a gente compartilhar o conhecimento que a gente tem é um ato de caridade. A gente não precisa... Caridade não é só você dar as coisas, não. É dar o seu tempo, é dar o seu amor, né? O seu carinho, a sua atenção. Né? E é o que a gente faz aqui, quando a gente vem participar de uma reunião desse tipo. Muito obrigado pelo seu comentário. Algo mais? Então, para encerrar o nosso trabalho de hoje, eu gostaria de fazer uma pequena prece, agradecendo a espiritualidade amiga pela oportunidade que nos foi dada de estar aqui com o coração aberto para receber essas intuições, transmitir, repassar para os participantes aqui, encarnados e desencarnados. Todos nós aproveitamos um pouco desse conhecimento e vamos levar conosco essa energia, esse conhecimento, os sentimentos que foram aqui compartilhados, que vão nos ajudar na nossa trajetória, no nosso caminho, individualmente e em grupo. Vamos pedir que a paz e a harmonia esteja conosco, agora que se segue o trabalho adiante do passe, pedindo que todos estejam aqui harmonizados para que a gente consiga fazer esse trabalho da melhor maneira possível para todos nós. Que vocês possam estar aqui de volta quando vocês puderem, participando desses encontros que a gente tem aqui, dessas reuniões instrutivas. Com a graça de Deus, assim seja.